Existe um versículo de Salmos em que o rei Davi menciona o que aconteceu com José quando ele sai da prisão. E desse versículo, o Zohar vai tirar uma lição para nós. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Miquetes, hoje focando nos parágrafos 40 e 41 do Zohar, terceiro ano de leitura. Bom, o salmo em questão que eu mencionei no começo do versículo, no começo do vídeo, desculpe, é o salmo 20 do salmo... Desculpe, é o versículo 20 do salmo 105. Pronto. E o versículo diz o seguinte, eu estou lendo uma tradução do Almeida. Mandou o rei e o fez soltar, falando do José, soltar da prisão. O governador dos povos e o soltou. E aí o Zohar pergunta a primeira coisa, por que essa repetição, né? Fica parecendo que José foi solto duas vezes. Que o rei mandou e aí José foi solto, e que o governador dos povos mandou e José foi solto de novo. E o Zohar explica que na verdade não, são dois níveis espirituais que estão sendo ativados para promover a libertação de Moisés. Um primeiro nível que a Bíblia está chamando aqui de rei, né? Na verdade os salmos do rei Davi está chamando de rei, e o outro chamado governador dos povos. E aí o Zohar explica para nós que esse rei é uma das facetas de Deus, né? Sempre que a Bíblia fala de rei, geralmente está mencionando Deus. Uma faceta que na Kabbalah a gente está chamando aqui de Tseirampim, é o mundo de Tseirampim. Esse rei mandou uma ordem, e essa ordem foi recebida pelo governador dos povos, que o Zohar explica para nós que é um anjo. Então, Deus dá uma ordem, essa ordem vai para o anjo, e o anjo que executa e faz José sair da prisão. Então, com isso, o Zohar conclui que a maioria das coisas que são feitas no nosso mundo não são feitas por Deus diretamente, digamos assim. É Deus que manda, claro, mas ele tem os anjos como seus emissários, como seus mensageiros, como os executores do que Deus quer fazer. Então, o Zohar acaba ensinando para nós que sempre vai ter esses dois níveis envolvendo. Sempre não, tem alguns casos que isso muda, mas em geral é o quê? Deus fala, os anjos executam. E a gente vê isso realmente em várias histórias da Bíblia, né? Por exemplo, Abraão, quando ele vai receber as visitas de pessoas, ele recebe visitas de quem? Dos anjos, né? Quando Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, a Bíblia conta para nós que são anjos que são enviados para lá. Aliás, um dos anjos é o mesmo que visita Abraão, né? Depois ele vai para Sodoma e Gomorra. Então, Deus ele não interfere, digamos, diretamente no nosso mundo. Não é Deus que baixa aqui e age, né? Deus dá a ordem, os mensageiros dele executam. Quando que isso pode mudar? Quando que a exceção acontece? Quando por algum motivo Deus quer se envolver pessoalmente com o que está ocorrendo. Pode ser porque a pessoa que está envolvida é importante para ele, é um tzadik, ou Deus está com alguma questão pessoal. É difícil a gente dizer, né? Mas Deus pode ter isso. Por exemplo, os sábios, agora me vem à cabeça dois episódios que os sábios dizem que foi Deus que interveio claramente, sem intermediários. Um deles foi no episódio da Torre de Babel, né? A Bíblia diz que Deus que desceu e fez aquela confusão entre o povo. E o outro episódio foi na passagem ali quando os judeus estão saindo do Egito, na última praga, né? Quando morrem os primogênitos. Alguns comentários do Midrash dizem que Deus que ele mesmo que passou na casa, né, nas casas do Egito. As que tinha o sangue na porta ele pulava, e as que não ele entrava e matava os primogênitos. Então, são dois, como eu falei, que me vem à cabeça, talvez tenha outros. Mas, em geral, isso é a regra, isso é a exceção e não a regra. Muito obrigado, um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.